tudo bem, pessoas? Tudo certo? Tudo jóia? Juntos de Shallow Now. Não, essa piada ficou velha Vem fazer já, né? glu-glu, vamos voltar ao Sérgio Malandro. Tudo certo, nada resolvido. Tudo certo, nada resolvido. Certo? Certíssimo. Hoje vocês vão desculpar que a gente vai ficar com a porta aberta ali por motivos gatísticos, não é isso? Gente, é o seguinte, é Juju, não é? É, Juju, vocês já conhecem vocês já a Juju. conhecem. Se você fechar a porta, ela Ela quer. reclama. Se você deixar aberta, ela quer sair. Então, Se fosse um urso, derrubaria. Exatamente. Exatamente. então a né? gente teve que deixar aberto porque aqui em casa quem manda são os gatos. Isso, exatamente. Falando em gatos, nada a ver, mas muito luxo que vai acontecer nesse programa agora, hein? Muito. Vamos ter simplesmente um dos maiores escritores em língua portuguesa aqui agora, fazendo um convite para vocês. Vamos ver o convite e depois a gente conversa. Foi com muita alegria que recebi o convite para participar na 8ª edição da Folha Araxá, mais ainda com essa honra que me dão de ser o autor homenageado. Sob o patronato do Machado de Assis, esse grande escritor e essa grande inspiração que o Brasil nos deu, a Folha Araxá acontecerá de 19 a 23 de junho. Eu estarei todo o tempo do festival presente em Araxá, no Grande Hotel de Araxá, à vossa espera para todos os encontros e todas as conversas. Até lá. Então é isso, Walter Hugo Mãe, ele mesmo, que vai estar no Fli Araxá. Fli Araxá que começa agora, do dia 19, ou seja, quarta-feira, quinta-feira, né? Quarta-feira. Um beijo para Afonso Borges, né? Organizador Isso. do Fli Araxá, do Isso. projeto Sempre um Papo. Isso. O Fli Araxá é a 8ª edição. Vem com o tema literatura, leitura e imaginação para atrair o universal ao regional, produzindo sinergias onde a cultura preserva o patrimônio e este valoriza a cultura. O evento acontece lá no Grande Hotel de Araxá, agora Tauá, Grande Hotel Termas de Araxá, até o dia 23 de junho, aproveitando o feriadão. E o patrono dessa edição é ninguém menos que Machado de Assis, que no dia 21, sexta-feira, o Brasil comemora o aniversário de 180 anos desta grande figura. E o autor homenageado é esse que vocês viram aí, o Walter Hugo Mãe, que vai lançar 3 livros novos e tem uma novidade. Toda a parte visual do evento é composta por ilustrações do Walter. Vocês estão vendo algumas ilustrações aqui, que ele é também artista plástico, é mole? E agora, a programação do Fli Araxá é um sem número de gente bacana. Tem desde Conceição Evaristo, a Monja Cohen, que vai abrir o evento, o Walter Hugo Mãe, já falamos, tem Luiz Rufato, Paulo Werneck, a Daniela Zupo, nossa colunista, Cris Guerra, Heloísa Starling, Marina Colazante, Inácio Loyola Brandão, Ednei Silvestre, Graziela Azevedo, Sérgio Saleitão, muita gente bacana nesses 5 dias lá no Grande Hotel de Araxá. Se você está ainda sem saber o que fazer neste feriadão de Corpus Christi, a boa pedida é ir para Araxá e curtir o Fli Araxá. Tudo gratuito, tá, gente? Certo? Certo. O frio Araxá. O frio Araxá. Frio Araxá. Vamos ver, Frio bom. araxaense, araxense. Vamos ver se lá tá fazendo frio, né? Porque Belo Horizonte, pelo visto, ele já desistiu um pouco de bate e volta. aparecer, né? Ele Isso. bate e volta. Isso. Eu também tenho uma dica muito legal, que é uma homenagem a Marco Ribas. Para quem não sabe, foi um músico mineiro maravilhoso que tocou até com o Rolling Stones. Isso. Foi o único brasileiro na independência da Namíbia que foi convidado para tocar lá. Enfim, ele tem um currículo grandioso e maravilhoso. Ele morreu em 2013 e agora as filhas dele, a Júlia e a Lira Ribas, estão prestando uma homenagem, fazendo uma homenagem para eles. E elas fazem o convite. Esperamos vocês no Festival Minas Canta Marcu, dias 19 a 22 de junho, às 20 horas, e dia 23 de junho, às 19 horas, no CCBB de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade. Sim, um encontro muito afetivo com vários convidados, terão oficinas durante o dia, os shows durante a noite, muita gente, a gente está esperando todos vocês. Confira lá em www.marcoribas.com.br. Isso, entra lá no site, dá uma olhadinha nas fotos, na vida do Marcu, nas coisas, todas, a gente espera todos vocês, né? Certo.
Bom, então são artistas maravilhosos, né, que vão participar nesses dias todos, além das oficinas, né, e tudo. Então é isso, é Júlia Ribas, a filha do Marcu, Pedro Braga, Toninho Horta, Jariz Moreira, Sérgio Pererê, Marina Machado, Marcelo Veronês, Giovanni Sassá, enfim, uma galera maravilhosa se unindo aí para homenagear o grande Marco Ribas. Quem quiser todas as informações sobre as oficinas, sobre o show, estão aqui, ó. É só acessar o nosso site, tá tudo lá. Eu sei que quem quiser fazer inscrições também para as oficinas, tá no site www.marcoribas.com.br. Fica a dica aí para vocês. Eu tenho Muito um comentário a fazer sobre o Marco Ribas, que é engraçado. Foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz no Alto-Falante Ainda Quadro, né? Acompanhei a gravação do disco dele, que seria Cor da Pele, pro Alto-Falante. E foi um barato. E foi um disco que foi gravado em Lavras Novas e ficou um disco guardado durante a carreira muito tempo. inteira, né? E é um belíssimo disco, foi lançado póstumo, né? Póstumamente, e com o título de Par da Pele. Nem todas as músicas, na verdade, saíram no Par da Pele, porque eles tiveram dificuldade de localizar, né, todos os autores mesmo, de música a música ali, mas é um descasso, procurem. A gente estava falando sobre as histórias, você estava falando sobre as histórias do Serguei, o Marco Ribas também é um cara que tem muitas histórias, né? Muitas a gente já histórias. escutou Muitas histórias, muitas mesmo. ótimas histórias, inclusive assim, fica a dica, né? Quem puder escrever um livro sobre as histórias do Marco Ribas, porque são várias. E uma dica como jornalista, tem uma coisa legal, porque, claro, né, eu estava bem no começo ali da carreira, e era uma entrevista que eu sabia que poderia ser muito difícil, né? O Marco já era um figurão e tudo mais, embora o ambiente ajudasse muito na cidadezinha, né? No distrito lá de Lavras Novas e tal. Mas aí eu me preparei horrores, numa época que não tinha internet. A gente pediu clipping com todos os recortes de jornais, tudo que tinha saído do Marco Ribas. Quer dizer, eu fui muito bem preparado graças a isso. A entrevista rolou muito legal. Bacana. E ele passou a me tratar muitíssimo bem desde então. Quer dizer, eu já conquistei o Marco Ribas na primeira entrevista legal. E todos os encontros foram excelentes, né? Depois E só um disso. parênteses que você falou a história do Serguei, que a gente estava falando offline, né? Que a gente estava comentando que o Serguei morreu, eu ouvi estava ouvindo o podcast da Ilustrada e tal, que era falando sobre o Serguei e suas histórias que ninguém sabe se são verdadeiras. né? Quase o documentário que a gente vai falar no final do programa. Daqui a pouco vocês vão... quase o documentário, né? E de Marco Ribas para Michael Jackson, olha só. Uau! Teremos mais um tributo ao rei do pop, né? E quem faz o melhor tributo ao rei do pop? Porque muita gente deve ficar pensando, né? Por que a gente está dando dica de banda cover? Tem gente que tem muito preconceito, né? Contra artista cover e tal. Pô, é que o artista em questão é o Michael Jackson, né? Só por aí acho que vale a pena relevar e tudo mais. Outra que a gente fala realmente do cara que é considerado o melhor cover da América Latina, né? Ele já fez show em Nova York e tal, o Rodrigo Teaser. Ele chega para um show no próximo domingo, dia 23, desta vez com algumas boas surpresas. Eu estive no show anterior do Rodrigo Teaser porque estava muito falado e principalmente porque minha filha estava numa fase, ainda tá, numa fase Michael Jackson, assim. Michael Jackson maníaca. E eu queria ver, né? Muita gente comentava e eu tinha visto alguns vídeos no Instagram. Fui conferir ao vivo e a cores e fiquei realmente impressionado, né? Ele canta muito, a gente já falou disso, né? Da vez passada do show, ele canta muito bem, ele é muito perfeccionista, assim. Então acaba sendo um espetáculo realmente, tem hora, eu até falei ele já parece um pouco também, a maquiagem deixa ele muito próximo realmente do Michael Jackson e com uma certa distância, então, né? Se você não estiver colado no palco, tem hora que você entra numa, seu famoso você acha que é ele, você entra numa. E dessa vez, para entrar ainda melhor nessa viagem, quem tá dirigindo o show é o coreógrafo do Michael Jackson, né? Apenas isso. Então, apenas isso. Eu vou pegar o nome dele aqui, ó. Lavelle Smith. Coreógrafo e bailarino de Michael Jackson por mais de 20 anos, que veio ao Brasil especialmente para dirigir o Rodrigo Teaser. Uau. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E além disso, o guitarrista também, dessa vez ele traz um guitarrista que tocou com o Michael Jackson também, que é o... Vamos ver se ele vai ter que deixar em preto e branco ou não, porque senão tá... Não é aquela mulher?
Oriana? Não, é o guitarrista. Ah, é agora. o guitarrista? É o guitarrista, é isso. Nessa altura do campeonato já tem preto e branco, vocês já É. perceberam, né? Ou não sei. Isso aqui também é uma discussão entre a gente. Dá preto e branco, tá? Preto e branco. O guitarrista Jennifer Batten, ok? Ok. Eles são, Ok. então são as duas surpresas para esse show. Eu tava lendo umas coisas aqui muito boas, assim, ó. Ele começou a imitar o Michael Jackson aos 9 anos de idade da Luna hoje, ou seja... Veja você, hein? Nessa época ele começou a imitar. Em 2003 aí, foi convidado para representar a América Latina no 30. Years of Magic, em homenagem a Michael Jackson em Nova York, onde o próprio esteve presente. Uau. Isso aqui é, né? O currículo então de Rodrigo Teaser está aí. Tá aí. Um show para quem ainda não tem preconceito com artista cover e coisa e tal, tá feito, né? E pra quem quer reviver também um pouco da vida e obra de Michael Jackson. Apesar de todas as polêmicas, né? É, De novo aí é. caberia aquela discussão. Aquela assim, discussão. Você consegue separar? a vida e a obra? É, exatamente. Se você separar, você vai se divertir. Eu consigo, de alguns outros não. Enfim. A minha segunda dica é pra você correr, porque é pra amanhã. Amanhã na Autêntica tem o show da Hypnotic Brass Ensemble. Hypnotic Brass Ensemble que já se apresentou com ninguém menos que Femi Kuti, um tal de Prince, conhece? Um tal de Prince, Wu-Tang Clan. E a Hypnotic Brass Ensemble é descrita como, presta atenção na descrição, uma imensa ponte de latão de polifonia hipnótica conectando o jazz cósmico da orquestra de Sun Ra com a urgência do hip hop e a escala emocional arrebatadora de uma composição da Black Exploitation de Curtis Mayfield. Opa! Não é, Simples, gente? né? Vocês entenderam, né? Quase a bossa nova. Se não entenderam, vocês estão ouvindo um pedacinho aqui exatamente para entender. Já foram eleitos pelo New York Times como uma das top 20 performances para se ver ao vivo. Então isso aí já é um motivo mais do que suficiente para você ir até a Autêntica amanhã assistir a Hypnotic Brass Ensemble. Se não pela música, pelo texto, não é? Pelo texto. O texto é Porque maravilhoso. O texto é maravilhoso. Mais uma que eu vi aquela vez. Você esteve naquele show de Belo Horizonte? Não fui. Showzaço deles. Pois é. Muito legal. Eu acho que vai ser mais legal porque eu acho que o som combina com aquela som é atmosfera ali Atmosfera da Autêntica. Autêntica, Porque lá é. é um festival. Inclusive, foi numa época de frio também. Foi, se eu não me engano, no Sarará. Sensacional. Aham. Numas edições lá pra trás. Lá atrás, né? Entrevistei a banda e a gente só tinha um quartinho que era meio ali que eles fizeram de camarim e tudo mais, no backstage. Quase não coube a banda. São 7, 8, não A sei, gente tinha uma só galera. um sofá, o quarto era Titãs. pequenininho. Foi tipo entrevistar o Titãs no cubículo. Isso, Foi tipo isso. exatamente. Então fica aí, tá aí Fica a a dica. dica. Isso. Próxima, Próxima, quem é? Você? sou eu? É. Hoje eu tô só observando. Então temos mais De uma boa. etapa do primeiro Campeonato Mineiro de Surf. Isso. Festival tradicionalíssimo, talvez é um dos mais tradicionais, né? de Olha, Belo é o Horizonte. 18º. Então, É. se você pensar que são 18 anos ininterruptos fazendo. Chegando à maioridade É. já. E, para quem não conhece, é o 18º primeiro campeonato mineiro de surf. Gente, isso é tão maravilhoso. Fala com um quem é quem da Surf Music e afins, não só de Belo Horizonte, Minas Gerais e do Brasil, no Agora, mundo, inclusive. o festival foi pra praia de verdade. Isso, aí é o seguinte, vai ter também, e essa é a melhor parte, a segunda etapa baiana Do do primeiro primeiro campeonato Campeonato mineiro de de surf. surf. Isso É é isso sensacional, que vai acontecer em Salvador, capitaneado pelo Big Big Bros. Bros. Pelo Big Claro, Bros. Big né? Bros. Big Bros vai estar lá e vai estar aqui também. Abraço, Big Bros. Abraço, Grande Big Bros. abraço. E na programação é aí no feriadão, né? Se vocês quiserem ver a programação, tá toda aqui no site, mas tem os de Reverb All Stars, Caipirinhas, Gabriel Tomás Trio, hein? Dr. Explosion, da Espanha, Por que Gabriel instrumental. Tomás Trio? Gabriel Porque o Tomás Gabriel do Trio. Autoramas. Autoramas. Ah, Então agora tem o vamos Gabriel explicar Tomás pras Trio. pessoas. E de Gabriel Lafayette, os Autoramas. Tremendões, né? Exatamente. E lembrando, né, que a gente não faz muito tempo que a gente perdeu o Dick Dale, né? Dick Dale, o festival é em homenagem ao Dick Dale. Exatamente. Né? É em homenagem ao Dick Dale, perfeito. Gente, Então- eu falei que eu não tinha, mas eu tenho sim. Então tem? vai lá. Tenho sim, eu tenho pra hoje. Olha. Opa, corre aí, gente. Pra hoje às 6 horas da tarde, tá passando ali na frente do Palácio das Artes, dá uma entradinha no foyer
que a Companhia de Dança do Palácio das Artes vai apresentar trechos do espetáculo Nuvens de Barro. No No hall. ali No hall. de graça. Legal. Então é isso, antes de você ir embora para casa, é uma homenagem ao poeta, o grande poeta Manuel de Barros, maravilhoso mesmo. Então hoje às 18 horas, nesta terça-feira, ali no foyer do Palácio das Artes. Tá indo embora para casa, dá uma passadinha ali, que já começa a sua semana de uma forma Diferente. maravilhosa. Isso. Vamos com a Nath? Vamos com a Nath. Ah, então... Vamos falar em maravilhosa? Vou falar em maravilhosa. Chegou ela, Nossa colunista. Natália Dornelas, que hoje vai falar de uma tendência da internet. Vamos lá. Oi, pessoal do Esquema Novo. Estou eu aqui com mais uma questão para dividir com vocês, que é: comecei a perceber que muitos sites de conteúdo estão colocando na sua home o tempo que você vai levar para ler determinada matéria, né? E o que mais se vê são matérias muito curtinhas, 5 minutos, 4 minutos. É como se o site estivesse dizendo para você: entra aqui para você ler, que não vai te gastar, não vai te tomar tanto tempo. Num primeiro momento, eu fiquei muito assustada. Falei, gente, isso é o sinal dos tempos, né? Agora a gente tem que contar para a pessoa que a matéria é curtinha para ela nos ler. Nós que geramos conteúdo, estamos sempre tentando prender o leitor, o espectador, o que seja, como você quiser chamar. A minha questão para vocês é: vocês acham que esses contadores de tempo para as matérias, para os artigos, são praticidade, um sinal de funcionalidade, ou isso é o fim da picada? Valeu, Nath! Aê! E aí, o que vocês acham dessa tendência que ela falou? Quer dizer, isso é uma tendência dos portais, né? Os portais, sites, enfim, estão colocando agora o tempo que você vai gastar para ler aquela matéria ali. E aí? Ponto Isso é... Todos estão vigiando nossas vidas, né? O Google sabe onde a gente exatamente. vai, que hora que a gente vai no banheiro E e outra coisa coisa, e tal, né? a pessoa não sabe se você tem leitura dinâmica. Ou não. A pessoa não sabe se você tá ali, lendo aquilo ali. Se a foto é mais interessante, você ficou Entendeu? admirando Se a foto. você tá tomando um cafezinho. Então, assim, eu acho muito relativo. A única coisa que eu acho de verdade, né, a gente tá brincando com isso, mas assim, é que as coisas estão ficando muito... Neuróticas. Muito... Pois é. 1984, George. O intuito... Sabe, o intuito porque- é você pegar aquele tempo ali e pensar, poxa, será que eu tenho 5 minutos para ler essa matéria? Agora, quando não tem o tempo, que é o normal, né? Você lê. Você acaba lendo. Se você tem interesse, você lê. Como Aí- você vê o esquema novo, 20 minutos. e coisa- exatamente. Se você tem... No final das contas, é isso. Se você tem o interesse, 5, 10, 15, 20 isso aí minutos, eu você acho vai uma dar um coisa, jeito. eu acho uma coisa irrelevante. É. Esse tempo que eles colocam pra mim, Também acho. é uma coisa totalmente irrelevante. É. Ao contrário, por exemplo, de um vídeo que você fala, é isso, eu tenho quanto tempo eu tenho pra, por exemplo, outro dia eu estava escutando um podcast e eu escutei ele em 3 etapas, porque eu não tive Normal. tempo de escutar ele. Tem meia hora, eu não consegui escutá-lo, não tinha tempo para escutá-lo meia hora direto, né? Aí tudo bem. Você tem lá, você já tá meia hora, você pode dividir um vídeo. Agora, uma leitura. Essa questão de hábito é muito engraçado, né? Eu já tenho hábito de podcast assim. Eu começo ouvindo em casa no meu sonzinho. Aí eu tenho que sair, eu desligo, pego o celular, eu tô no carro, Já ligo tá e no continuo Bluetooth, ouvindo o é. carro. Aí eu mas tenho que ir para é. algum lugar, ponho o fone. O mesmo podcast ouvindo de 3 maneiras diferentes. Para Depende muito. leitura, acho que eles estão querendo imitar os seus irmãos vídeo e áudio, mas não vão conseguir. Não vai dar certo, não. Né? Exatamente. Então é isso. Obrigado, Nath. Um beijo, Nath. Valeu. Chegou a hora das nossas dicas de entretenimento. Quem começa? Pode ser eu mesmo? Pode. Pode. Ah, é? É porque eu vou embarcar na sua mesmo. Nós vamos embarcar em uma Você viagem daqui a embarca pouco. todo mundo junto. Mas antes daquela dica, eu vou falar de outra uma outra? série. De uma série, né? Que é Fleabag. Fleabag é uma série criada, interpretada, escrita pela Phoebe Waller-Bridges. Phoebe Waller-Bridges é uma inglesa, uma garota inglesa. Estão vendo o trailer aqui. E ela criou aquela série Killing Eve, que tá também sim. no Netflix. Ela não interpreta, ela não tá em um papel. Essa série tem 2 temporadas na Amazon Prime e mostra a história dela, que é uma personagem sem nome, então todo mundo chama de Fleabag, quer dizer, conhecida como Fleabag. E ela é uma personagem, uma garota britânica que
usa o sexo para... Conseguir as coisas. Não é para conseguir as coisas, é uma espécie de fuga, uma espécie de fuga. Isso eu tô resumindo assim muito a série, porque o mais legal do Fleabag é que ela é uma série muitíssimo bem escrita, aquele humor inglês maravilhoso. Já tem gente falando, e eu acho que é meio que óbvio, que ela vai ser indicada a todos os prêmios aí, Emmy, Globo de Ouro. Ela teve a primeira temporada em 2016 e o mais incrível é que ela passou desapercebida por muita gente. Mas por que ela voltou agora? Porque a segunda temporada é muito mais sensacional e ela introduz um outro elemento, que é um elemento religioso. Tem uma questão religiosa muito bacana para quem gosta, quem quer discutir religião, para quem quer pelo menos pensar sobre o assunto. Isso em meio a todo o humor, a todo... Ela é daquela série, a personagem, Fleabag, é daquelas que conversa com a câmera. Então é muito legal que ela tá tendo um diálogo com alguém, assim, de repente ela só vira o olho pra câmera e fala alguma coisa. Mas é o estilo House of Cards? Estilo House of Porque Cards. ninguém fez nada melhor do que Estilo conversar com a House of câmera Cards. do que... Que Motley que Crue, o House- filme do Motley Crue, a gente falou também. Então, né? assim, essa é a Recurso. dica de série Fleabag. Não deixem de assistir. Entrem no hype, certo? Isso aí. E agora, vamos falar daquele filme? Daquele. Estreou no último dia 12, para quem não foi ao Jantar dos Namorados, Isso. né? Foi o dia de estreia do Rolling Thunder Review, né? O documentário tão esperado do Bob Dylan, né? O quase documentário, né? Quase. Feito por Martin Scorsese, enfim. Reunindo figurões. Para começar, assim, as duas figuras centrais. O Bob Dylan, obviamente, e o John Baez. John Baez. A banda, né? E as músicas apresentadas são algo assim, já valem, né? Já vale por isso, né? Já Um vale documento por isso. histórico, né? E aí, eu e o James caímos na pegadinha, né? Vale dizer que é o seguinte, é um documentário feito, um Peraí, filme mas peraí, deixa só documentário. uma coisa. Todo mundo já... porque... Não é ver e spoiler. descobrir depois? Não é spoiler. A história é o Mas seguinte. você não sabe, é melhor, né? A história é o seguinte, o documentário, as cenas foram filmadas, né? É uma turnê do Bob Dylan em 1975, que ele colocou câmeras e tal. Era uma turnê muito maluca, um ônibus com todo mundo pelos Estados Unidos, uma né? caravana de músicos caravana. intelectuais, né? Caravana Holiday, né? Poetas, né? O Allen Ginsberg. Tal, Allen né? Ginsberg no meio e tal. E aí, ele tinha câmera filmando o tempo todo, porque a ideia era transformar isso num filme na época. O filme nunca foi feito. Nunca saiu. Aí, o Scorsese pegou essas imagens, recuperou tudo e fez esse filme. Mas, por que o filme é um quase documentário? Porque muita coisa que está no filme, o Scorsese inventou. Ele roteirizou. Você vai ele ter que descobrir construiu. o quê? O spoiler Você vai não é- descobrir o que é verdade e o que não é. Ele roteirizou, ele construiu uma narrativa. Que é genial. Em cima, é genial. Em cima das imagens originais. O que é real no filme que a gente pode afirmar é a música. Então a música que tá apresentando ali, assim, por sinal. Eu nunca tinha visto assim, num registro, vamos dizer, tão longo, né? Num filme inteiro, assim, o Bob Dylan tão roqueiro. Assim, tão rock and roll. Assim. É muito visceral, você vê às vezes o olho dele assim, meio gritando mesmo, gritando no palco. Uma super muito banda, bom. então assim, a coisa realmente eu acho que é o Bob Dylan menos folk, mais rock da história. Assim. Sabe Então, que eu sempre achei que o Bob Dylan tinha cara da Nara Leão? é verdade. É verdade. Eu acho que eles foram separados no nascimento. Separados, Bob Dylan e Nara Leão. Leão. Vamos colocar as duas fotos aqui para as pessoas olha isso. entenderem aqui, ó. Bob Dylan e Nara Leão. Não O que é, vocês gente? acham? Não né? sei, eu sempre Leva em tive conta a diferença de cabelos, né? Do mesmo leva jeito em que a gente conta colocou várias coisas, né? Terence e Ney Mato Mato Grosso na Grosso. semana passada, agora Bob exatamente, Dylan, Bob Dylan e Nara Leão. Eu sempre achei Então fica aí a dica do Rolling Thunder Review. Inclusive o nome do filme é Rolling Thunder Review, A Bob Dylan Story. Não é um documentário, é uma história de Bob Dylan. E a brincadeira é descubra o que é realidade, o que não é nesse filme, ok? É isso? Vamos nos despedindo? Vamos nos isso, despedindo sem esquecer de Jay Horse, Jairo Cavalo. Jairo Ele tá Cavalo. perdido agora. Ninguém entendeu nada. Vamos ter que explicar, né? Por favor. É porque o nome dele é Jay Horst. Aí a gente ficou brincando, horse, parece de horse. onde? Nem ele sabia a pronúncia. Nem ele sabia, a gente ficou brincando, a gente foi olhar a Eu pronúncia pra achei que ele. eu não sabia que era alemão, né? Esse Era alemão, sobrenome. a pronúncia é Horst.
Aí ele Alguma falou que é coisa assim. quase um cavalo, que ele já tinha cogitado, talvez, né, de brincar com isso, mas não, que não ia ficar legal, né? Não vai ser Jairo Deixa Cavalo. cavalo pro nome do disco do Amarante mesmo. Isso. Então, J-Horse foi a última atração do nosso Val Sessions nessa 5ª temporada e a gente vai encerrar o programa agora com ele, J-Horse, música, entrevista e a gente vai nessa. Certo? Isso aí. Até. Beijo. A próxima música se chama Fica Comigo. Uma coisa que aqui no Brasil já é, assim, muitas bandas, a maioria das bandas cantam em português. Eu queria um desafio novo. Que talvez, às vezes, eu sempre me senti um pouco fora da cena por cantar em inglês. Por, assim, ter uma influência mais norte-americana do que uma coisa aqui brasileiro. E eu tô pegando todas essas influências que eu peguei durante esses 8 anos que eu tô aqui no Brasil e colocando na minha forma. Estou ao teu lado, tô nem aí. Você já me faz sentir tão lindo, tô nem aí. Porque quando você tá comigo, eu esqueço de tudo que sinto. E quando você vai embora, uma parte de você fica comigo. Cara, foi aos poucos. Até porque pela essa entrevista dá para entender que eu não domino o português o quanto eu queria. Mas foi um jeito de eu aprender, melhorar minha entonação, minha pronúncia, meu vocabulário. Eu escuto Chico Buarque, Tom Jobim, João Gilberto, Cartola. Todo domingo eu escuto Cartola. Eu falo assim, bicho, eu quero cantar isso, sabe? Quando eu pego o microfone e canto em outra linguagem, parece até que sua personagem muda um tiquinho, sabe? Eu não sou mais o Jay, eu viro meio que o Jairo. Fica comigo, fica comigo, fica comigo, só mais dessa vez. Esse ano tá cabuloso, muita coisa acontecendo, positivo e negativo. Então, para segurar mais o positivo, o Young Lights vai gravar um disco em agosto, lá no Rio de Janeiro, e em agosto também vou gravar o meu primeiro EP em português. Eu não sei qual que vai sair primeiro, eu já gravei um single em português que deve sair em julho. Então é isso, cara. O planejamento é escrever essas músicas direito, produzi-las, lançá-las. Espero que vocês curtem. I keep my secrets in your eyes, only in your eyes. I keep my secrets in your eyes, only in your eyes. Isso foi um pouquinho de zoeira. Ele sempre fala assim, sua voz é muito parecida do Chris Martin, do Coldplay. Fala, cara, por exemplo, o disco Parachutes mudou minha vida. Eu acho uma influência brutal. Mas parece que a galera fala assim, você parece Coldplay, parece que é uma ofensa, sabe? Eu não levo como uma ofensa, claro. Mas é uma zoeira entre a gente, um inside joke. Aí ele começou a tocar, eu falei, velho, não vou tocar isso nem fudendo. Aí eu vi a galera, canta. Então eu cantei com ele, não foi nada assim programado, foi uma coisa inédita, uma versão. Eu peguei a gaita no meio, eu lembro que eu tinha uma gaita na mesma afinação, mesmo tom. Aí foi uma coisa bem doida, um karaokê doido que eu chamo. Nobody said it was easy. It's such a shame us apart. Nobody said it was easy. No one ever said
the stars.